Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui hoje para dar início ao primeiro capítulo da série da nova campanha Imagivan feita por pessoas. Pessoal, esse projeto lindo que foi desenvolvido pela Priscila, essa menina linda que vocês já conhecem, ela participou da campanha dos namorados e agora ela está fazendo parte da equipe Imagivan. Então ela, juntamente com a equipe de marketing, desenvolveu esse projeto super bacana, né, que é Imagivan feita por pessoas. Nessa campanha Imagivan feita por pessoas, nós estaremos trazendo histórias, depoimentos de pessoas, né, da nossa equipe, e vocês vão conhecer quem são essas pessoas, né, por trás da marca Imagivan. E através dessas histórias vocês vão poder conhecer as pessoas que trabalham diariamente com muito amor e carinho para fazer esses produtos lindos que chegam até vocês. E para começar esse projeto, né, estamos aí no finalzinho de setembro e vamos abordar um tema tão importante que é o Setembro Amarelo. E para começarmos, estamos aqui com duas convidadas lindas, a Samara e a Priscila, e elas vão contar pra gente a história delas de superação diante de uma fase de depressão. Bom, pessoal, e para começar, né, nesse tema do Setembro Amarelo, nesse mês tão especial, primeiro de tudo, eu como pessoa que passou por isso, inclusive nesse mesmo mês, a gente tem que levantar a bandeira de que não se fala só de prevenção ao suicídio um mês ao ano. Nós temos que falar todos os meses, todos os dias. Depressão não é uma coisa que acontece só uma vez ao ano. As pessoas, infelizmente, não tentam suicídio só em setembro. Isso acontece todos os dias. E, infelizmente, às vezes a família não percebe, as pessoas disfarçam muito bem. Então, por isso que eu quero trazer aqui a minha história, a Samara dela também, uma forma da gente mostrar, de repente, para você que está aí assistindo, que está passando por isso, ou para você que tem alguém na família que está passando por um momento difícil. A gente quer contar um pouquinho da nossa história e mostrar que sim, é possível superar. E agora eu vou contar para vocês um pouco da minha história, resumido. Há mais ou menos um ano e meio, eu estava ali no ápice da carreira profissional, loucura e trabalhar muito, e aí eu comecei a ter as crises de ansiedade. E essas crises de ansiedade, elas foram começando a me limitar profissionalmente. Então, primeiro eu não conseguia atender um telefonema, depois eu tinha dificuldade para falar com pessoas, depois foi agravando, né? Eu comecei a ter crises de choro no meio do dia, até que chegou um momento que eu não consegui mais continuar trabalhando. E eu comecei a ficar só em casa. Então eu fui do extremo da pessoa que trabalhava, de que fazia, acontecia, resolvia, a pessoa que só ficou em casa, né? E eu nem conseguia sair mais de casa, eu não conseguia falar com a minha família, eu não conseguia falar com a minha mãe, com a minha irmã, eu simplesmente me isolei. E hoje eu vejo que esse foi um dos meus erros. Se eu tivesse buscado ajuda ali, se eu tivesse levado a sério a minha ansiedade, talvez eu não tivesse chegado tão no fundo do poço como eu cheguei com a depressão. Porque o que aconteceu? Quando eu fui, né, pra pessoa que só ficava em casa, que cuidava da casa, e não que isso seja ruim, não, é super válido. Nossa, a mulher que consegue fazer isso é incrível. Mas pra mim eu me sentia impotente. Eu me sentia sem valor. E porque eu depositava muito do meu valor à Priscila que trabalhava, que resolvia. E eu fui ficando cada vez mais frágil e cada vez me priorizando menos. E eu não mostrava isso para as pessoas, né? Eu sou casada, eu tenho filhos e eu buscava sempre ser a pessoa alegre, que mantinha a casa limpa, que fazia almoço, janta no horário. E por dentro eu tava triste. Eu tava cada vez mais triste e eu fingia estar cada vez mais feliz. E isso foi me levando para um caminho muito ruim. Até que eu cheguei assim num momento, né, depois de alguns meses, acho que esse período que eu resumi para vocês foi em torno de 3 a 4 meses, mais ou menos, que eu fiquei em casa, começou a ficar mais sério, né? Então eu estava triste, eu me sentia triste, eu não mostrava isso para as pessoas, mas eu comecei a pensar que as pessoas que eu mais amava ficariam melhor se eu não estivesse viva, porque eu era um fardo,
porque eu estava ficando louca, porque elas não mereciam ter que cuidar de mim, porque elas já tinham tantos problemas e eu era mais um. E então eu não quis pedir ajuda, né? E eu comecei a ter pensamentos suicidas. Então parece bobo, mas quando a pessoa tá assim, ela, eu vou falar por mim, você olhava uma situação normal e pensava, nossa, se eu fizesse isso eu poderia morrer. Nossa, se eu estivesse em São Paulo e eu fosse ali no metrô, daria certo. Nossa, eu tenho uma Gillette ali, eu posso... E isso se torna tão frequente e você vai disfarçando, né? Você não fala isso pra ninguém. Quando ficou muito grave, que eu realmente comecei a pensar em tentativas e planejar cada milímetro, eu falei, não, isso tá errado, eu vou procurar ajuda. Mas eu procurei ajuda e a gente estava inclusive no mês de setembro. Então eu fui no médico, eu não dividi isso com a minha família, isso também foi um erro grave, porque eu não quis ser a pessoa que chega... Como que você chega na pessoa que você mais ama e fala pra ela, olha, eu tô tão triste que eu não quero mais viver? Você não consegue falar isso. Mas eu busquei ajuda médica, né? Cheguei no médico e eu falei, olha, estou com pensamentos, né, desse tipo, eu preciso de ajuda, por favor, faz alguma coisa, né? E então ele acabou receitando Infelizmente eu não tinha acesso a médicos particulares, né? Então eu fui num médico público e eu consegui. Ele acabou me receitando um remédio e eu fiquei numa fila ali, né, para passar num psicólogo. Eu voltei para casa com um remédio controlado e aquela sensação de impotência, de que nada resolvia. E eu me sentia cada vez mais perdida, como se eu nunca fosse melhorar e que as pessoas que eu mais amava na vida não mereciam conviver comigo daquela forma. Até que chegou o dia que, inclusive, a data de hoje é bem simbólica. Hoje faz exatamente um ano. Eu tatuei para não esquecer, que é sempre que eu passo por qualquer momento difícil, eu olho para essa data e eu lembro que o momento mais difícil da minha vida eu superei. Essa não é uma data triste, é uma data que eu renasci, que eu tive uma segunda chance de viver de forma diferente. Quando eu tentei, né, quando eu fiz realmente a tentativa de suicídio, eu fiz aquela tentativa e naquele momento, na minha cabeça era uma luta entre você tá certa, você é só isso, e ao mesmo tempo a minha esperança lá dentro gritava, não, pede ajuda, dá tempo ainda, pede ajuda, dá tempo. E deu tempo. Eu pedi ajuda, eu liguei pra minha esposa, ela ficou sem entender nada porque ela saiu de casa, eu tava bem, tava ótima, e quando ela chegou em casa eu tava daquele jeito. Mas ela correu comigo pro médico, eu fiz todos os procedimentos necessários e foram ali 3, 4 dias que pra mim são pequenos flashes, né? O que realmente mudou a minha vida foi a forma que eu comecei a viver depois disso. Eu digo que essa data, ela não é só a minha data de tentativa de suicídio, ela é a data minha de renascimento. Eu mudei a minha forma de viver, eu comecei a me priorizar. Então eu falei, olha, eu me sinto triste por isso, como que a gente vai mudar? Olha, não, eu realmente não estou bem, eu vou fazer um tratamento. E dentro da minha cabeça, né, eu pensava que quando eu falasse isso, as pessoas iam me julgar, me odiar. Pelo contrário, eu fui tão acolhida, tanto pelas pessoas da minha família, tanto por pessoas que de repente trabalhavam comigo, pessoas que eu não conversava há tanto tempo. E então depois da tentativa eu fui recuperando a minha vida. Eu não vou chegar aqui pra vocês e falar que é simples, que é fácil. Não, não é. Foi um exercício diário. Eu anotava na minha agenda que eu tinha que acordar, que eu tinha que escovar os dentes, que eu tinha que beber água, que eu tinha que falar com pelo menos uma pessoa. Comecei a escutar músicas que eu não ouvia faz tempo. E eu fui aos poucos recuperando a minha vida. Hoje, depois de um ano, eu
consigo falar com plena convicção que eu não recuperei a minha vida, eu criei uma vida melhor para mim mesma. Hoje eu sou muito mais feliz, muito mais grata. Hoje o trabalho para mim, eu tô num trabalho que eu me sinto sim realizada, mas ele não me faz mal, né? E eu consigo ter tudo. Eu não preciso ser só a pessoa que trabalha enlouquecidamente. Eu posso fazer um bom trabalho e ter uma boa vida pessoal. Eu posso passear com os meus filhos, passear com meus cachorros. Tem dias que você fica triste? É claro que tem. Mas eu sempre olho e falo, por mais difícil que um dia seja, ele só dura 24 horas e ele passa. Então, se eu posso inspirar vocês de alguma forma, não desistam. Peçam ajuda. Não desistam de vocês. Se amem e se priorizem a ponto de vocês se cuidarem. E é isso. Hoje eu posso falar que sim, eu venci a depressão, eu venci a minha tentativa de suicídio e hoje eu sou extremamente grata pela vida que eu tenho. Olá, meu nome é Samara, trabalho na imagem há 4 anos. Fui convidada pela Vânia e a equipe de marketing para falar um pouco sobre a minha história com a depressão, né? Que eu venci a depressão. E eu vim contar um pouquinho para vocês. Eu tenho 25 anos, eu passei por esse período de depressão quando eu tinha 15 para 16 anos. A minha depressão, eu falo que não foi o motivo principal, mas que me ajudou bastante, né? Eu entrar nesse processo depressivo, foi um relacionamento abusivo. Eu, muito novinha, tive um relacionamento, comecei a namorar com 15 anos, uma pessoa um pouco mais velha, e essa pessoa, ela era extremamente possessiva. E eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, gostava muito de conversar com os meus amigos, tinha uma roda grande de amigos, sempre ia pra igreja, grupo de jovens e tudo mais. E essa pessoa foi me privando de tudo que eu gostava. E foi me limitando das coisas que eu mais amava, que às vezes era ficar conversando com os meus pais. Essa pessoa foi me limitando até nisso. E eu comecei, como a Priscila, a viver somente dentro do meu quarto. O meu mundo era o meu quarto. E essa pessoa, tudo que eu fazia, ela me ligava. E eu comecei a ter crises de ansiedade. Começou com as crises de ansiedade, porque quando essa pessoa me ligava, eu já ficava desesperada. Porque, nossa, o que eu tô fazendo de errado para essa pessoa estar me ligando? E aí eu comecei a ter medo de todas as ligações, eu comecei a me privar, não sair mais com os meus amigos, não ir à igreja, que eu sempre foi uma coisa que eu gostava, não ia nas reuniões de família, sempre dava aquela desculpa que eu não estava bem e ia pro meu quarto. E nisso foi aprofundando, tanto que eu comecei a ter muito medo de sair dentro de casa. Eu fiquei com medo, né? Eu ia trabalhar, era da casa pro trabalho, do trabalho pra casa, e com medo de tudo. Eu tinha medo das pessoas me olharem na rua, eu tinha vergonha, na verdade, né? E comecei a ter muito medo. E nisso foi aprofundando, foi começando a me dar muita tristeza. Eu só chorava, minha mãe perguntava por que eu tava chorando, porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre. E eu falava que nada, que era um filme que eu tinha assistido, eu sempre inventava alguma desculpa, né? Só que um dia, meus pais viajaram e eu fiquei sozinha em casa. E nisso foi me dando muito desespero, e eu tentei o suicídio. Graças a Deus não deu certo, falo que foi Deus que intercedeu por mim e não aconteceu, né, o pior. E quando a minha mãe chegou de viagem, eu tava no extremo do extremo da dor, que eu falo que a depressão, ela dói muito. É uma dor muito profunda. E a minha mãe chegou e eu estava muito ruim. E eu fui e falei com ela: mãe, me ajuda que eu não sei mais pra onde eu vou, não sei mais o que eu faço da minha vida. O meu pensamento é que eu não quero mais viver, não dói tanto que eu não quero mais. E aí minha mãe me ajudou. Eu falo que sem minha mãe eu acho que eu não sei o que eu faria da vida. E minha mãe me ajudou muito. Minha mãe é um anjo que Deus colocou na minha vida. Que aí ela me ajudou muito. Ela falou: não, filha, vamos procurar ajuda juntas, você não tá sozinha. E eu sempre falava assim: mãe, mas ninguém me ama, porque eu não me sentia mais amada. E minha mãe falou uma frase que me marcou muito, que é: filha,
não precisa ninguém te amar no mundo. Eu te amo pelo mundo inteiro. Então, sempre que eu me sinto triste, que eu me sinto sozinha aqui, eu estou abandonada, eu lembro dessa frase. Falei, gente, não precisa ninguém me amar. Minha mãe me ama pelo mundo inteiro. Minha mãe e meu pai me amam pelo mundo inteiro. E eu procurei ajuda. Fui em psicólogos, psiquiatras. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso hoje em dia. Antigamente eu tinha vergonha porque eu era muito julgada como fresca. Isso é frescura sua. Fazer terapia pra quê? Só quer chamar atenção. Muitas vezes eu ouvi isso. E até do meu antigo companheiro, né? Meu ex-namorado. Ele falava, você só quer chamar atenção. Põe uma melancia na cabeça e sai na rua, que é mais fácil chamar atenção. E uma vez ele falou que eu tava querendo chamar muita atenção e eu me senti imponente. Minha mãe tava trabalhando e veio um pensamento suicida, né? Eu falei, não quero mais isso pra mim. Se eu tô chamando a atenção das pessoas com a minha dor, eu não sirvo mais pra viver. E aí eu tava lendo um livro do Augusto Cury, o Vendedor de Sonhos. E tem uma frase que me salvou, que eu tive a honra de conhecer o Augusto Cury e falar com ele que essa frase me salvou. Que ele falou, eu te vendo uma vírgula, para você parar, pensar e continuar. E foi o que eu fiz. Eu parei, respirei, terminei esse relacionamento. E hoje eu tô bem. Passei, né, por essa fase tão difícil, com a ajuda dos meus pais, da minha família. Voltei a sair com os meus amigos. E hoje eu vivo uma vida feliz. Eu mudei de cidade, moro aqui em Águas de Lindóia, né, já faz alguns anos, e tô super bem. Ainda tenho algumas crises de ansiedade, mas quando eu sei que eu preciso de ajuda e eu procuro ajuda. Eu procuro ajuda dos meus colegas de trabalho, que às vezes dá no trabalho. Eu procuro ajuda dos meus parentes, da minha irmã que mora aqui comigo. Então hoje eu sei que eu posso contar ajuda. E como a Priscila falou, o Setembro Amarelo é muito importante, que não é só em setembro que a gente pensa em cometer suicídio. Não é só em setembro que a gente tem depressão. A depressão é uma coisa que tem que ser relatada diariamente, tem que ser ali batida na tecla, que depressão tem cura, você não tá sozinho, você não é o único ser humano do mundo que teve depressão. A tristeza da depressão, ela é terrível, mas ela tem cura. E você procurar ajuda não é feio, é muito pelo contrário. Isso mostra o quanto você é forte, o quanto você tem força para conseguir vencer. E eu posso te falar que no fundo do poço, eu sempre brinco, tem um trampolim que quando você pula, o céu é maravilhoso lá de cima. Então eu sempre penso nisso. Quando eu tô triste, eu falo, gente, eu não posso mais ficar triste. Porque o céu é lindo e eu tenho que olhar pro céu, porque o céu, ele te traz luz e no fundo do poço você não tem luz. E é isso, eu falo que hoje em dia eu sou uma pessoa feliz, eu vivo um relacionamento muito saudável, né? Que eu brinco que é até estranho. Você tá com uma pessoa que sempre te impulsiona a ser melhor, sempre te fala elogios diariamente, isso é muito bom. E é isso. Se você tá precisando de ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha, procure um familiar, um amigo, que eu tenho certeza que vão te ajudar. Bom, pessoal, tá aí o depoimento das meninas. A depressão é um problema que existe, né? Está aí, é um problema muito maior que as pessoas possam imaginar. Ela pode acometer a pessoa em qualquer idade, em qualquer classe social. Então, às vezes a gente está convivendo com uma pessoa que está com problema de depressão e a gente não sabe. Então, assim, que essa história sirva de exemplo, né, para quem está passando por um problema desses, de, igual as meninas falaram, não ter vergonha, não ter medo de procurar ajuda. Às vezes, no convívio familiar, a pessoa não se sente tão à vontade para falar sobre o assunto. Procure amigos, procure o posto de saúde da sua cidade. Tem esse órgão de centro de valorização à vida, né, que está aí para ajudar as pessoas. Então é isso. Eu acho que é importante se abrir para evitar sofrimento, né? E chegar a um ponto aí igual você vê as meninas aí tão jovens, lindas, né? Então a gente às vezes olha uma pessoa linda, igual as meninas aí, tipo, cheias de vida, não imagina que a pessoa passa por uma situação dessas, né? De querer dar fim à própria vida. Então olha para vocês verem a gravidade desse problema. Então só que assim, tem solução, tem cura.
E só que o único jeito é falando sobre o assunto, é procurando ajuda e procurando aí pessoas que né, realmente se interessem aí pela causa, né? Só espero que esse vídeo, né, tenha ajudado de alguma forma. A gente vai deixar aqui o Instagram das meninas, da Samara e da Priscila. Se vocês quiserem entrar em contato com elas pelo direct, elas se propuseram e deixou à vontade, né, para conversar, para ajudar no que elas puderem também, com a história que ela, né, pela vivência que elas tiveram. E é isso. E quem é daqui da região de Monte Sião, procure pela pastora Marilei, da Igreja Cruzada de Fogo. Ela também está à disposição aí para ajudar. E também, pessoal, olha, o que vocês precisarem da nossa ajuda, de conversar, de falar, tem a Priscila também, vocês podem entrar pelo próprio Instagram da Imagem. Enfim, pessoal, o que ela puder ajudar também, né, através da Imagem, ela está também à disposição, tá bom? Pessoal, é isso. Então fiquem atentos que em breve teremos novos episódios aí da campanha Imagem feita por pessoas. Obrigada, beijo.